dia, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula que teremos nesse nosso módulo 1. E hoje o tema será Renascimento Cultural. Tá? Naquele mesmo esquema de eu falo e os slides aparecem na tela, justamente por conta da dificuldade que o professor encontrou em fazer uso correto das tecnologias. Então, se está ficando muito chato, não fala nada, só deixa desse jeito, tá bom? Então, hoje a gente vai ver o Renascimento Cultural. Aqui tem uma pintura muito famosa do Renascimento, se não me engano é do Rafael, com a Escola de Atenas, com os filósofos. Aí no centro tem o Platão e o Aristóteles, o Platão e o Aristóteles, e sentadinho ao centro aqui o Sócrates. E aí tem outras figuras importantes da filosofia da Antiguidade Clássica que aparecem aí. E essas figuras aparecem porque o Renascimento, a gente vai ver, vai ter uma relação muito especial com essa chamada Antiguidade. Então vamos lá. No plano cultural, né, então a gente está falando do plano artístico, plano arquitetônico, dessas coisas, tá? E de pessoas que estudavam, estudiosos. Havia em certos setores a consciência de que se vivia em uma nova época, surgindo daí o desejo de romper com a época anterior, descrita desde então como uma coisa negativa, uma idade das trevas, uma idade média, que ela estava no meio termo. Então a antiguidade vai ser vista, antiguidade, mundo greco-romano, vai ser vista, vai ser recuperada como algo positivo. Aquele período entre o ano 300, 400, queda do Império Romano, até mais ou menos 1400, 1500, vai ser vista como um período em que a humanidade parou. E que agora, no mundo em que estes homens estão vivendo, 1500, 1400, 1500, ela está renascendo. Então a Idade Média foi um momento que a gente tem que não esquecer, mas tem que lembrar para não esquecer, porque foi uma época ruim. Então esses homens tinham um desejo de ruptura, apesar de que muitas coisas continuavam, muitas coisas permaneciam. O feudalismo, por exemplo, que era o sistema de organização social, política e econômica do período anterior, cujo esses homens agora estavam tratando como coisa das trevas, ele permanecia. De toda forma, ainda é possível falar que há um movimento do século XII em diante que estabelece um movimento humanista, um percurso intelectual de um conjunto de homens em separado ou em conjunto que redunda no movimento humanista. E por que isso vai acontecer? Porque muitos textos que são considerados, que passaram a ser considerados clássicos lá na Europa, a política do Platão, a política do Aristóteles, a República do Platão, a metafísica do Aristóteles, os diálogos socráticos que Platão escreveu, eles foram preservados em outros lugares que não a Europa. Por exemplo, em Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, capital da Turquia, mas à época era a capital do Império Bizantino, que era herdeiro da divisão romana anterior. Ela tinha se tornado o Império Romano do Ocidente. Então, muitos textos clássicos permaneceram salvos naquelas bibliotecas bizantinas. Assim como os árabes, nessa época, eles tinham um contato muito maior com os textos filosóficos. Tanto é que muitos deles foram transcritos para o árabe e foram salvos de incêndios por conta dessa reprodução. Quando os europeus começaram a entrar em contato por conta do impulso mercantilista com esses textos, eles ficaram em choque, porque eles simplesmente tinham esquecido que existia essa cultura que agora eles vão falar que pertencem a eles, porque era o passado deles. E se vocês estão ouvindo os cachorros aí, eu peço perdão, gente. A Itália foi o grande centro desse movimento, não apenas pelos seus fortes laços com os povos do Mediterrâneo, mas também por conta da atividade mercantil. Eles entraram em contato com essa gente, eles tinham dinheiro para comprar certas coisas. Tá? O termo Renascimento, então, foi criado pelo artista italiano Giorgio Vasari.
para designar o que seria a redescoberta da antiguidade e uma suposta ruptura com o período anterior. Mas aí é importante ressaltar que o Renascimento não seria uma ruptura com o período anterior, mas sim o início de uma progressiva passagem. Tem que ficar claro para vocês que em praticamente nenhuma circunstância da história humana há uma ruptura total e completa com o período anterior. Em geral, mesmo as revoluções, elas são o resultado de uma progressiva passagem, de um progressivo desgaste, de uma mudança que ela é lenta, contínua e às vezes ela eclode como um grito ou continua como um sussurro. O Renascimento ele não vai ser uma revolução como um grito, mas ele vai ser uma revolução como um sussurro. E um dos aspectos centrais, e é isso que diferencia o Renascimento em termos absolutos da época imediatamente anterior, foi a valorização do racionalismo e do individualismo. Então, são duas coisas que começam a aparecer no modo como os homens do Renascimento vão olhar e explicar o mundo. A identificação da racionalidade do ser humano, dono do próprio destino, se tornava então aceita como possibilidade de compreensão da própria existência humana. Antes, tudo redundava num desígnio divino, ou seja, Deus quis, Deus fez, Deus proverá, Deus fará. Deus fez o passado e Deus fará o futuro. Agora não. Agora é a racionalidade do indivíduo que age sobre o mundo. E por quê? Porque concebia-se a razão, e essa virada é fundamental, tá? Vai se conceber a razão como um atributo divino, algo que o homem recebeu de Deus e, portanto, ele tem que usar. A crescente valorização do ser humano e sua transformação no centro das atenções, seja no plano estético, com cada vez mais pinturas, com cada vez mais obras humanas, tá? Seja no plano do entendimento, foi uma forma de expressão daquilo que vai ser chamado a partir de então como antropocentrismo. Antropos, do grego, homem, centrismo, centro, o homem no centro. Tal ponto de vista expressa não apenas uma profunda crença no racionalismo, ou seja, os homens passam a acreditar na explicação racional, porque a explicação racional é de Deus, em termos, né? Como também a explicação é uma manifestação na crença na potencialidade do ser humano, que seria capaz de construir o mundo. Ou seja, o ser humano no racionalismo antropocêntrico do Renascimento, ele deixa de ser um sujeito que recebe passivamente a ação do mundo e passa a ser um sujeito que ativamente cria este mundo. O Renascimento ele se deu entre os séculos XIV e XVI e foi marcado por uma época de intenso otimismo, pelo menos para aqueles homens que tinham condição financeira, porque para a maioria dos servos o mundo continuou sendo exatamente o mesmo, tá? Estes homens tinham a consciência de estarem vivendo uma época privilegiada, melhor, e essa é a ideia do Renascimento, porque eles identificavam lá na antiguidade greco-romana esse momento de desenvolvimento parecido com o deles. O espaço das cidades passou a ser objeto de intervenção urbanística. Até então não havia essa concepção de rua, pelo menos não do jeito que a gente entende. E a rua passou a ser considerada um local de exposição de beleza. As pinturas das igrejas foram renovadas. Tá? Então é desse momento que começa a haver um planejamento urbano, ruas retilíneas, praças com estátuas, casarões bonitos. Até então, a praça era o lugar do comércio, então era um grande espaço aberto que quando tinha feira, erguiam-se barracas e quando não tinha feira era um lugar vazio. Agora não, agora vai ter estátua, vai ter chafariz, vai ter fonte de água. Os ricos vão investir na beleza das cidades, assim como a igreja vai investir na beleza dos seus templos. Grandes pinturas das paredes das igrejas surgem nesse momento aí. O teto da Capela Sistina é do Renascimento. O próprio Palácio de São Pedro, no Vaticano, onde está hoje, onde
vive o Papa, foi construção dessa época aí. E aí o ponto de virada, né? A vida das cidades ela se torna uma experiência de prazer. Insisto, pelo menos para aqueles que podiam contemplar essa beleza, porque a maior parte das outras pessoas não podia fazê-lo. E tanto a produção quanto a contemplação da obra de arte tinha um papel central nessa nova experiência de homem, nessa nova experiência estética. Agora a gente vai ver o iluminismo, mas eu vou gravar outro vídeo para isso, tá bom, gente? Até mais!